Então, se tem uma pessoa que é digna de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor e toda a salva de palmas, é Jesus. Então eu quero pedir para vocês darem uma salva de palmas bem forte para Jesus. Ele que merece, mais forte, bate, bate, bate. Ele que merece, é Ele que merece. Foi Ele que morreu naquela cruz, não fui eu. Foi Ele que derramou aquele sangue precioso naquela cruz, não fui eu. Foi Ele que carregou aquela... Ele não tinha feito nada para merecer aquilo. Vocês já devem ter visto esse filme várias vezes, né? Geralmente na Páscoa passa na televisão. Né? O último que foi feito foi o Mel Gibson que fez, como é o nome? Paixão de Cristo. Algumas pessoas me perguntaram, isso aconteceu mesmo? O filme ainda foi muito generoso, porque foi pior do que o filme retratou. O sofrimento que Jesus passou lá, nenhum outro ser humano aguentaria 10% do que ele passou. Ele foi injustiçado, caluniado, foi esquecido. Durante os 3 anos de ministério, ele morreu com 33. Do 0 ao 30, ele viveu como homem, carpinteiro, trabalhou, viveu, foi para a sinagoga, ensinou, conviveu, teve família, como todo mundo, como eu e como você. Com 30 anos, começou o ministério dele. De que jeito começou o ministério dele? Ele foi batizado por João Batista, o primo dele. João Batista era primo de Jesus. Um dia, a mãe de Jesus, Maria, grávida, foi na casa da Isabel, mãe de João Batista. E as barrigas se encontraram. E a Bíblia diz que ali João Batista já sentiu a presença de Jesus e ali já começou esse ministério. Porém, de fato, começou o ministério quando João Batista batizou Jesus, e João Batista batizava o batismo do arrependimento. Ele chamava o povo naquela época e dizia, ei, pecador, o negócio é o seguinte, ou você se converte do seu pecado, ou você se arrepende do seu pecado, você vem aqui, eu vou batizar você, e o teu arrependimento vai demonstrar para Deus que o teu coração foi transformado, ou você não tem parte com Deus. E quando Jesus veio para começar o ministério, ele passou pelo batismo da mesma maneira que todos os outros. João Batista batizou Jesus e disse que ele não era digno de desatar nem a sandália de Jesus. Mas Jesus falou, você tem que me batizar. E naquele momento, uma pomba, que significa o Espírito Santo, ela veio e desceu sobre Jesus. O Espírito Santo naquele momento invadiu Jesus. Jesus foi para o deserto e por 40 dias e 40 noites jejuou. E ali ele foi tentado pelo diabo. E a partir dessa tentação, a partir dessa guerra, a partir desse momento, o ministério de Jesus começou. E aí ele teve um ministério dos 30 aos 33. E o que é esse ministério que Jesus teve? Por que esse ministério de Jesus? Por que Jesus veio para cá como homem? Por que ele precisou estar aqui? Se ele era Deus, é Deus e vai continuar sendo eternamente? Por que ele veio?
para esse mundo podre, sujo. Ai, Cadu, não fala assim. É só ligar a Rede Globo. É só botar às 6 horas da tarde em qualquer canal de televisão. Minha mãe assiste, Ricardo. E eu digo, mãe, o que você está vendo, mãe? Vamos botar uma panela aqui embaixo. Ela, por quê, filho? Vai escorrer sangue no carpete, vai sujar tudo. E naquela época não era diferente, só que não tinha televisão. Então por que ele veio? Por que Deus mandou o filho dele, o único filho primogênito? Para quê? Será que você não consegue captar? O que nós fazemos aqui nessa casa? O que a gente faz aqui nesse bairro? O que está sendo falado aqui? Por que isso aqui? Para quê? Para que gastar tempo com isso? Para que eu e você possamos ter direito, novamente, à vida eterna. Talvez você não creia. Eu cruzei muitas pessoas na minha vida, eu com 60 anos. 60 anos é bom, já posso parar o carro no lugar de idoso, né? Já entro na fila de idoso. Às vezes as pessoas acham que eu tenho 35, né? Garotão. Onde eu estava mesmo? No garotão. Mas você falava de Jesus, pessoa para acreditar. Ah, isso. Sabe, minha memória está falha. Esse é o problema de quem tem mais de 60. A memória começa a falhar. Então eu dizia para as pessoas, e tem muita gente, talvez você, e eu era um desses, que não acreditava do jeito que está escrito aqui. Não acreditava. Muito tempo demorou para eu entender que ciência está muito longe do mundo espiritual. Demorou muito tempo para entender que a telinha, hoje não está aqui a televisão, não está sempre certa. Aliás, quase nunca certa. Demorou muito tempo para eu entender que verdadeiramente tinha e tem e sempre vai ter um Deus, criador de todas as coisas. Criador do céu e da terra. Criador desse mundo que a gente vive. Criou o homem como nós somos. Ele não fez um girino e o girino virou um sapo, e o sapo virou peixe, o peixe virou cobra, o cobra virou cachorro, o cachorro virou macaco, o macaco virou boi, o boi virou gente, eu não sei. Porque se eu falar que nós viemos do macaco, vou falar que eu estou sendo... Como é que fala? Qualquer coisa. Ou aquele negócio que não pode xingar mais, né? Não pode falar. Mas eu não acredito que nós somos descendentes do macaco, nem de nenhum outro animal. Eu acredito no que está escrito na Bíblia. Demorou muito tempo para que Deus impactasse o meu coração e eu entendesse que Deus é Deus. Muita gente fala, não, eu acredito em energia. Que a energia é maravilhosa. Realmente, a energia é uma coisa divina. Foi Deus que fez, que inventou. Não foi o Thomas Edison que acendeu a luz. Foi Deus que inspirou ele. Deus fez a maior lâmpada de todas, que é o Sol, que não é tão grande assim, que tem outros sóis maiores do que esse, outras estrelas mais poderosas. E quando eu vejo uma pessoa dizendo, mas não acredito. Aí eu digo para isso, acredita em quê? Em alguma coisa tem que acreditar. E eu comecei a querer entender um pouco mais como funcionava isso e por que esse Jesus tinha que voltar. Para que ele veio aqui? Você tinha uma vida muito melhor lá no céu. Pois quando Deus criou o homem e a mulher, primeiro o homem, depois ele tirou uma costela, né? Essa costela virou a esposa do Adão. Ele criou os dois para que eles fossem eternos com Deus.
E a partir do pecado que entrou, eles perderam a eternidade. O pecado roubou a eternidade do homem. O diabo iludiu o homem e roubou a eternidade do homem. E até hoje, o diabo tenta roubar a sua eternidade. Ah, mas como que eu vou ser eterno? Se você crê em Jesus, se você crê no sacrifício, é isso que Jesus veio fazer. Jesus é parte do plano de Deus. Se você crê que Deus enviou o Filho dele para morrer naquela cruz, para que o sangue que foi derramado fosse a moeda para comprar a minha e a sua vida, que ele resgatou a nossa vida da morte eterna para a vida eterna, então todo aquele que crê em Jesus tem direito à vida eterna novamente, que é o que está escrito na Bíblia. Então aí você tem a vida eterna. E o diabo sabe disso. E o que o diabo faz? A todo tempo, ele tenta roubar a sua vida eterna. Quem tem algum bem precioso, levanta a mão. Pode ser um anelzinho de lata, pode ser uma tampa de caneta, pode ser qualquer coisa. Você tem alguma coisa que tem valor? Levanta a mão. Todo mundo tem. Você dá o que tem muito valor? O que tem muito valor, você dá para alguém assim de graça? Não? Ou você é bondoso o suficiente para falar, hoje enjoei desse meu R$1 milhão aqui, eu vou dar para o primeiro cara que eu ver. Não quero mais minha casa, vou passar a escritura para o Jacó. Jacó, vou dar para casa. Quando? Você não dá o que você tem de valor. Você retém o que você tem de valor. Só que o que você tem de mais valor é a sua própria vida. Você não veio para esse mundo para viver 70, 80, 90, 100 ou menos anos. Você veio para viver nesse mundo e esse mundo é o começo da tua vida eterna com Deus. Esse Jesus morreu lá naquela cruz, ressuscitou e foi. E aí ele deixou um caminho para a vida eterna. Qual é o caminho da vida eterna? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, se você conseguir praticá-los todo o tempo, o diabo não tem parte com você e o pecado não vai dominar a sua vida. Só que amar a Deus acima de todas as coisas significa amar a Deus acima dos teus bens, amar a Deus acima da tua esposa, do teu esposo. Às vezes isso é fácil, só às vezes. Amar a Deus acima dos filhos, amar a Deus acima dos seus bens, das suas amizades, das festas, das baladas. E amar o próximo como a ti mesmo é querer fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Eu não ia falar nada disso. A palavra ia ser completamente diferente. Mas se Deus conduziu para isso, é porque talvez a gente precise reforçar nossa mente. E a primeira coisa que Deus gostaria que você cauterizasse na sua mente é o seguinte: se você está sentado nessa cadeira, é porque Jesus te escolheu. E Ele tem um plano na sua vida, um plano de vitória, um plano de alegria, um plano de paz. Muitas vezes você olha para a sua vida e enxerga só motivos de tristeza. E começa a profetizar só coisas ruins a partir da sua vida. E sabe o que Jesus disse para mim e para você, que está aqui na Bíblia? Ele disse o seguinte:
Em Mateus 15, no verso 10, diz o seguinte: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro. Às vezes você acha que você come alguma coisa que te fez mal, mas ele não estava falando sobre isso. E o que ele queria dizer e ele falou, mas o que sai da sua boca, isso te torna impuro. Essa impureza que sai da sua boca é aquela maldição que você mesmo fala e aquilo que você mostra do que o teu coração está cheio. Porque a Bíblia diz que o homem fala do que o teu coração está cheio. Se o teu coração está cheio de alegria, você vai só falar alegria. Se o teu coração está triste, você vai só falar tristeza. Se o seu coração só enxerga coisas ruins, toda vez que você falar, você vai estar amaldiçoando alguma coisa. E o mais surpreendente é que muitas pessoas semeiam coisas ruins o tempo todo, porque a tua boca lança palavras, e estas palavras são sementes, e essas sementes vão frutificar. Tudo que você declara a partir da sua boca tem um peso espiritual muito forte. Tudo que o diabo quer é que você tropece aí. Tudo que ele quer é que você comece a profetizar coisas ruins, criando um cenário ruim, criando uma situação de problema, criando um momento de dificuldade para que a tua fé seja enfraquecida e você não consiga enxergar a solução. Hoje eu estava num jogo de tênis, minha esposa é uma atleta, joga tênis espetacular, primeira classe, feminino, forte pra caramba, joga muito bem. Joga muito bem, ela joga bem. A Júlia é a dupla dela. E ela estava num torneio, num campeonato, e antes do jogo dela, estava na quadra duas outras moças jogando. Meninas, né? Porque elas são meninas. A uma estava ganhando, a outra perdendo. A que estava perdendo virou o jogo. Quando virou o jogo, a que estava ganhando falou para a outra: já vou entregar. Não vale mais a pena. Eu já estou cansada mesmo. Já desistiu antes do jogo terminar. Muitas vezes o jogo nem terminou. E nós desistimos antes de acabar. Eu falei aí na última pregação que é muito difícil você confiar e acreditar porque você não quer se frustrar. Muitas vezes você não quer confiar, não quer acreditar porque você não quer se frustrar. Você não quer acreditar que tem uma porta de bênção para você. Muitas vezes você não quer acreditar que tem um emprego novo. Muitas vezes você não quer acreditar que Deus tem algo maravilhoso, uma cura. Muitas vezes você não quer acreditar porque você não quer se frustrar lá na frente. É mais fácil você desistir e se conformar com a derrota do que aceitar o risco de ser um campeão. Aceitar o risco de ver a vitória. Todo o processo de gestação é dolorido. As mães podem dizer: eu nunca senti dor no parto da minha esposa. Hoje tem tecnologia suficiente para fazer um parto e não sentir dor. Mas aquelas que dão à luz, às vezes, sem nenhum tipo de tecnologia, sofrem muito, dói muito. Nascer uma criança, uma vida que vai trazer alegria, causa muita dor. O processo é dolorido. O processo de transformação nosso é dolorido. O processo de formação de um bom profissional é dolorido. O cara tem que ir para a escola, tem que estudar, se não estudar não passa de ano. Dali a pouco tira a nota baixa, vai para casa, tem pai mais bravo, mas fica de castigo. E aqueles anos e anos, meu Deus, estudando.
Às vezes eu sonho, já falei aqui, que eu voltei para a faculdade e acordo com um pesadelo. Acordo assustado. Vou ter que passar por tudo isso de novo. Todo o processo de formação de alguma bênção, ou de algum presente, ou de algum sucesso, para você ter sucesso em alguma coisa, tem um processo. E esse processo não é fácil. E tem muita gente que desiste na metade do caminho. Tem muita gente que não quer acreditar e para na metade do caminho. E pior, muitas vezes olha para o espelho e começa a dizer: eu não tenho condição. Eu nunca vou ser um vencedor. Meu Deus, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa de se dizer. E algumas mães e alguns pais que olham para os filhos e dizem: você nunca vai ser nada na vida. Amaldiçoando a vida do filho, amaldiçoando a vida da filha, amaldiçoando a própria vida, a própria família. Quando Jesus diz para mim e para você que ele venceu o mundo, e ele venceu mesmo, ele sofreu o que ninguém ia aguentar, mas ele sofreu calado, morreu naquela cruz, e ele ressuscitou no terceiro dia. Foi para o céu e está sentado à destra do nosso Deus Pai. Deixou o Consolador Espírito Santo aqui. Ele falou para mim e para você em João 14, 13, que tudo que você profetizar de bênção sobre a sua vida, em o nome de Jesus, ele, Jesus, vai realizar para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Você tem o poder de Deus, como o pastor Jacó fala toda vez, você tem o poder de Deus nas suas bocas, nos seus corações. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e profetizar sobre um monte, sai daqui e se joga no mar, esse monte vai se jogar no mar. Se você crê que você vai ser curado, você vai ser curado. Não importa. Se você crê que a porta de emprego que está emperrada, que não abre, se você crê que ela vai abrir, a porta vai abrir. Poucas pessoas são agraciadas com milagre. Por quê? Porque poucas pessoas verdadeiramente têm fé para acreditar que o milagre existe. Jesus não é a história de carochinha. Jesus é um fato que aconteceu, um homem que veio, um Deus que veio em carne e osso, morreu naquela cruz. Tudo que está escrito nesse livro aconteceu de verdade. Tudo que está escrito aqui é verdade absoluta. Lá atrás, em Juízes, capítulo 6, 1 Juízes, tinha um cara que chamava Gideão. O Gideão, ele fazia parte do povo israelita. O povo israelita foi liberto do povo judeu, do povo dos egípcios, com Moisés. E depois de muito tempo, o povo tropeçou de novo e eles foram de novo aprisionados pelos seus inimigos. E naquela época, os israelitas, os hebreus, eles tinham que ficar escondidos, porque tudo que eles plantavam, tudo que eles criavam, na época da colheita e na época que os animais estavam começando a crescer, os inimigos vinham e tomavam tudo deles. Então eles ficavam nas cavernas, nos montes, escondidos, porque quando aparecia o inimigo, eles não tinham força suficiente para combater. E Deus apareceu para Gideão, lá no livro de Juízes, capítulo 6, e falou o seguinte para Gideão, 6:11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao israelita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O cara estava escondido, em cima de uma montanha, com medo. O anjo do Senhor aparece para ele e fala: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A primeira resposta de Gideão: ai, Senhor! Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Quantas vezes eu fui ministrar a palavra, pregar Jesus para as pessoas, falar de um Deus poderoso que pode transformar a minha e a sua vida, e a pessoa, da mesma maneira que o Gideão fez, se defende, se esconde, porque naquele momento está apanhando da vida e não acredita que Deus pode fazer todas as coisas. Naquele momento o Gideão já tinha visto e já tinha escutado quantos milagres Deus já tinha feito. Quantas vezes Jesus fez milagres na minha vida e muitas vezes ainda eu tenho problemas e dificuldades. Está aqui minha esposa que não deixa a gente mentir. Quantas vezes Deus já me livrou de todos os problemas que eu tive. Gideão olhou para esse cara aí, para esse anjo, e falou: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do Midian. O Senhor voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? Aí ele fala de novo: ah, Senhor! Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Hoje Deus está dizendo para você e para mim, se eu estou falando para você, estou falando para mim, te prepara que começou o plano de vitória de Deus na sua vida. Todos os seus inimigos, sejam eles físicos ou espirituais, sejam eles dívidas ou problemas de saúde, sejam eles processos judiciais, sejam eles qualquer coisa, relacionamentos estragados, eu profetizo sobre a sua vida da mesma maneira que Deus na vida de Gideão, que hoje começou o processo de libertação, de cura, de restauração, cura poderosa. Talvez hoje ainda você veja como Gideão. Talvez hoje você está olhando e falando: não, ô Cadu, não, você não sabe o tamanho do meu problema. Não, Cadu, eu sou o menor de tudo isso aí, os caras são muito poderosos. Não, Cadu, meu problema é muito grande. Eu quero dizer para você o seguinte: não importa o tamanho do seu problema, o que importa é o tamanho do Deus que você serve. Não importa o tamanho do seu problema, o que vale é o poder daquele que você serve. Como eu vou fazer para pagar essa conta? Eu não sei. Como eu vou fazer para resolver esse problema de relacionamento? Eu não sei. Como eu vou fazer para resolver essa cura? Eu não sei. Mas tudo isso, Deus pode te livrar. Se fossem colocados em livros todos os milagres que Jesus fez, em todos os livros desse planeta, não entrariam todos os milagres que ele fez. Só 3 anos de ministério. Só 3. Eu mato um leão todo dia. E um urso.
E muitas vezes tem uma gata brava na minha casa também que eu tenho que lutar com ela. Mas pensa na gata brava. É mais fácil enfrentar um leão faminto do que a esposa com bronca. O problema é que as mulheres têm uma memória que extrapola qualquer coisa. Elas lembram do que aconteceu há 30 anos atrás, 40 às vezes. Você acha que ela esqueceu. Esqueceu, graças a Deus. Daqui a pouco ela vem. Lembra aquele dia? E eu sou um cara muito otimista. Eu sou um cara que ando 120% pela minha fé. Eu sou um cara que ama falar que Jesus vai trazer a vitória. Eu sou um cara que não enxerga o problema. Eu sofro com o problema. Mas eu sei que atrás daquela barreira está a minha vitória. Sabe quantas vezes eu fui na direção do meu inimigo? Quantas vezes eu fui na direção de uma parede intransponível? Quantas vezes eu fui na direção de um problema gigante, confiando que Deus ia fazer eu vencer esse inimigo, vencer esse problema, ultrapassar essa barreira? Muitas vezes. Várias vezes a minha esposa dizia para mim: você é maluco, para com isso. Dizem que as mulheres são mais sábias que os homens, né? É. Olha lá. Tem umas que já deram até risada. As mulheres são mais espertas que os homens. As mulheres têm um jeitinho especial. A minha já cansou do jeito especial, já botou luva de boxe e é pancada uma atrás da outra. É. Deu pena agora. Deu. Brincadeira. Eu sou teimoso. Sou cabeça dura. Mas eu sou cabeça dura porque eu creio que, mesmo sem enxergar, mesmo no fundo do poço, mesmo sem porta, sem saída, sem escapatória, sem nenhuma luzinha lá na frente, eu creio que o meu Jesus vai trazer a vitória para mim. Eu não sei qual é o drama que você está vivendo hoje. Quem tem algum drama, levanta a mão, deixa eu ver. Levanta bem alto, vamos ver se você tem coragem de falar. Todo mundo. Eu não conheço, posso conhecer, mas não de todo mundo, o drama que você vive. Jesus, quando fazia os milagres, ele dizia o seguinte: a tua fé te sarou, a tua fé te curou. Porque não adianta nada ele querer fazer alguma coisa e você não acreditar. Não adianta nada ficar pregando a palavra, a Bíblia, tudo que está escrito aqui e você não crê. Você sentado nessa cadeira já é um milagre. Já é um milagre você está aqui sentado. Imagina, pensa que você ia ficar amigo de um tal de Cadu ali, ou de um tal de Jacó, ou de um tal de Ricardo, e aí esse maluco ia aparecer em alguma reunião, ia falar de Jesus para você, e você ia falar: tá, eu vou lá. Vou escutar o que esse cara tem para dizer. Ele convidou uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 3 vezes, 10, 1000 vezes. Mas você veio. E se você está sentado aqui, é porque Deus tem um plano para fazer na sua vida. A semente que está sendo plantada hoje no seu coração é uma semente que vai gerar uma árvore tão maravilhosa, e os frutos que vão nascer dessa árvore, outras pessoas vão se alimentar, e com o teu testemunho de vitória,
essas pessoas também vão se chegar a Jesus Cristo. Jacó, você sabe que tinha um Jacó na Bíblia? Espetacular, né? Um cara que trabalhou anos e anos e anos, foi enganado pelo sogro, mas venceu. Sabe por quê? Porque ele perseverou. Ele não desistiu. Hoje você entrou por essa porta. Hoje o Cadu, o pastor Cadu, meu amigo Cadu, está falando de um Deus poderoso. Está falando de um Jesus que se sacrificou lá. Está falando que se eu crer, o milagre vai acontecer. E eu desafio você. Hoje faça a prova como Gideão fez de Deus. Eu não sei qual é o problema que você tem. Mas eu desafio você a orar a esse Deus maravilhoso para que ele possa transformar esse problema em bênção. E eu desafio você, se não acontecer, você pode vir aqui, pegar o microfone e falar, Cadu, você estava errado. Presta atenção nisso que nós vamos ler. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Se hoje você estiver disposto a abrir o seu coração, falar, Jesus, transforma, muda, tira o que está ruim aí dentro e coloca só o que é bom. Se hoje você estiver disposto a olhar para a sua vida e entender que Ele vai transformar, se você olhar para a sua vida e olhar para o seu espelho, como você olha, Ele não vem falar que você não faz isso, porque eu sei que faz, eu faço. Quantas vezes eu olhei para a minha própria vida e eu achei sozinho no carro ou dentro do quarto tomando banho, escondido? Quantas vezes eu já chorei achando que eu não ia ter solução e crendo ao mesmo tempo? Que conflito na minha cabeça. Eu acreditava tanto, eu dizia assim, Deus, eu estou crendo, eu acredito, eu creio, como que não está acontecendo? Eu creio, por que eu estou passando por isso? Eu tenho certeza que esses porquês acontecem na sua vida também. Acontece ou não acontece? Deixa eu ver, levanta a mão. Você faz. Tá, todo mundo levanta. Porque eu... Quantas vezes eu olhei para o espelho e falei, eu não posso ser mau exemplo da minha fé, eu dizia. A minha mulher vai caçoar de mim. Eu tenho tanta fé. Vocês conhecem aquela história dos dois meninos que ganharam de Natal? Um ganhou uma bicicleta e o outro ganhou uma lata de esterco. Eles acordaram no dia seguinte, o menino da bicicleta foi encontrar o menino da lata de esterco e foi dizer, o que você ganhou? O menino falou da lata de esterco. Falou, eu ganhei uma bicicleta.
Essa porcaria. Eu nem queria bicicleta. Eu nem sei andar de bicicleta. Eu vou fazer o quê? Minha namorada vai subir, vai cair, vai machucar. Tu vai dar risada da minha cara que eu não sei nem subir nisso aqui. Eu queria mesmo uma bola de futebol. Para jogar com os meus amigos. Eu não queria essa bicicleta. Aí ele olhou o menino segurando aquele balde assim, cheio de esterco. Eu falei, e você? O que você ganhou? O menino sorridente, abriu um sorriso. Eu ganhei um cavalo. Você viu ele por aí? O cara com uma lata de esterco na mão. Eu sou um menino da lata de esterco. Você tem o poder de Jesus para fazer o que você quiser na sua vida. Muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor vão tentar frustrar você, os seus sonhos, porque elas não vão entender aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes você mesmo, olhando para o espelho, como eu falei, não tem coragem de perseverar no milagre. Se Deus não amasse você, voltando para o início da pregação, ele não ia entregar o filho dele, o único filho dele, para morrer naquela cruz por você. Olha o que ele fez por você. Hoje nós pregamos um Deus de vitória, um Deus de bênção, um Deus de milagre. Não importa a tua condição social, não importa quantas línguas você fala, não importa se você é homem ou mulher, novo, velho, barrigudo, cabeludo, careca, não importa. Os carecas sabem que tudo bem, o cabelo, se fosse bom, né, dava nas costas. O que importa mesmo, de verdade, é o que tem aqui dentro do seu coração, é o que a Bíblia está falando. Se você tiver um coração bom, você é todo bom. Se você tem um coração ruim, tudo à sua volta é ruim. Se você tem um coração bom, o que você contemplar com seus olhos, mesmo que seja uma lata de esterco, você vai olhar com alegria e vai contemplar com alegria. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a alegria, você está demonstrando para Deus que você crê que Ele vai fazer o que você precisa. Se você tem algo intransponível, uma barreira intransponível, Will, vem aqui dedilhar aqui. Algo que está incomodando você demais. Algo que você precisa ver totalmente transformado. Você vai falar, não, eu já tive aí, pastor, já fui na igreja, já levantei uma vez, 2 vezes, já fui lá na frente, já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou acabando de dizer para vocês que eu sou um homem de fé e eu não desisto e eu persevero. Eu oro para Deus abrir as portas que eu preciso. Se eu orar e a porta não abrir, eu não vou desistir de orar. Se eu orar e a cura não vier, eu não vou desistir da cura. Se eu orar e os meus problemas não caírem, eu não vou desistir de orar e pedir para os meus problemas caírem. Seja qual for a situação, o que eu estou querendo dizer para você hoje é que você não pode desistir. Se a gente tiver que orar 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, persevera, porque talvez, por mais uma única vez, a cura chega, a bênção aparece. Muitas vezes você desiste na porta de chegada. Uma maratona tem 42.200 metros, não é isso? 42.200, é isso? 42, tá o nosso triatleta ali. 42.195. Eu não sei por que os 42.195, mas tem gente que desiste nos 42. Faltando 195 metros.
Acho que os 10 primeiros quilômetros é muito fácil. Para os outros, né? Que para mim eu já estou morto. Amor, nem de carro eu aguento 10 quilômetros muito tempo. 20, já estou com a língua de fora. 30, tem que ser bom para burro. 42, o cara é top. Mas tá ali o cara que faz, o Cezinha, levanta a mão, Cezinha, meu ídolo ali na ginástica, na corrida e tal, corre pra caramba. Um exemplo, já fez aí o Ironman 2 vezes, né? Uma vez, mas chegou, né? Acabou. Eu de carro, eu tenho preguiça do que você fez nadando, pedalando e correndo. De carro eu não faço. Mas eu sei que às vezes as dores vão aparecendo e vão querendo fazer você desistir. As coisas na sua vida já estão todas escritas e planejadas por Deus. A Bíblia fala em Provérbios 18, fala assim, 19, verso 21, diz que o homem faz planos. Você faz muitos planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. Deus tem o que é certo para você e Ele já planejou tudo, basta você acreditar. E aí entra aquele versículo que eu sempre falo, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, o propósito dele na sua vida. O que nós temos que fazer é não desistir. Ter fé significa não desistir. Ter fé não significa que nós vamos orar hoje, como nós vamos orar, e se não vier o que você precisa, eu não vou mais lá. Não, eu não vou orar mais. Agora eu tô de birra com Deus. Tô de birra. Quem fazia birra é meu filho. Levava no supermercado. Tem criança até hoje que eu vejo, né? Se atira no chão, reclama, quer comprar, a mãe fala que não, se joga, grita, chora, faz aquela confusão. Quantas vezes nós somos iguais com Deus? Mas eu sei que Deus está preparando você para, na hora certa, te entregar a vitória. Você não pode desistir. Então hoje eu vou fazer um apelo aqui. Primeiro, para você, de novo, renovar a sua aliança com Jesus. Mas eu nunca fiz. Então faz pela primeira vez. Eu em todo o tempo fiz isso lá dentro, enquanto a gente estava orando. Eu, pastor Jacó, pastor Ricardo. Senhor, recebe minha vida novamente. Perdoa os meus pecados, eu sou pecador, mas eu quero estar limpo na tua presença. Recebe a minha vida, eu consagro a minha vida a ti, Senhor. Espírito Santo, toma conta do meu ser, da minha vida, de tudo que eu sou, tudo que eu tenho, da minha casa, da minha família, dos meus negócios. Eu consagro tudo a Ele. Porque quando você faz isso, quem passa a ser o patrão é Ele. Deus está falando para você hoje, você é um homem valoroso. Deus está falando para você que você é um forte guerreiro. Deus está dizendo para você que você hoje é um vencedor. Deus está dizendo para você hoje que Ele tem um propósito de vitória na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, em tudo. Seus filhos são vencedores. Onde você colocar sua mão vai ter sucesso. Ele está dizendo isso para você. Mas você tem que receber, guardar, acreditar e confiar que na hora certa Deus vai te entregar.